Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que vocês tenham tido ou estejam tendo um bom fim de semana. E vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar de dois assuntos, mas são assuntos que estão aí relacionados de uma certa forma. Eu vou explicar mais lá na frente, né, como é que isso está relacionado. Mas antes de começar, deixa o like, eu até esqueci de falar nos outros vídeos, tá? Deixa o like, compartilha o vídeo se você puder e quiser, para que outras pessoas tenham acesso às informações que eu tento passar aqui nesse canal. E claro, né, gente, isso também acontece por causa de vocês. Vocês é que me motivam a continuar fazendo esse trabalho. Vocês dão sugestões e tal. Nem sempre eu faço um vídeo específico sobre as sugestões que as pessoas me dão, mas eu sempre tento encaixar em algum vídeo, tá? Então eu realmente tomo nota das coisas que vocês mencionam aqui. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer uma errata, vamos dizer. No último vídeo do canal eu falei sobre a relação, né? Eu fiz um link entre Missa da Meia-Noite, né, a série da Netflix, e o Corpo Governante. Será que o Corpo Governante sabe que eles são líderes de uma seita? Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá conferir, tá bem legal. Eu vou colocar o card aqui em algum lugar. Aí vai aparecer, você só clica lá no card. Mas então, uma outra coisa que aconteceu nesse vídeo que eu esqueci de mencionar é a questão financeira. E muitas pessoas comentaram isso. E é verdade, eu esqueci de mencionar isso no vídeo. E com certeza o fato da organização movimentar muita grana entra em voga também, né? Porque, assim, os caras do corpo governante, eles não fazem nada e eles estão lá, sabe, ganhando dinheiro deles, vivendo a vida deles, mas não sei, né, a que preço, porque eu acho que muitos membros do corpo governante também têm problemas mentais seríssimos. Então, assim, né, eles ganham dinheiro, mas a que custo? Porque alguns deles são visivelmente pessoas que você vê que são perturbadas, porque, como eu falei no vídeo, eles também estão numa seita e tal. Enfim, vai lá assistir o vídeo, mas eu só queria realmente fazer essa errata, que eu esqueci de mencionar que, como organização, tem muitos imóveis e tal, e obviamente, né, ter os irmãos lá para construírem as coisas para ele, trabalhar de graça, etc., gera muito dinheiro para muita gente, tá? A organização das Testemunhas de Jeová, elas não são, assim, das religiões mais ricas do mundo. Tem religiões mais ricas ainda que elas, tá? Mas ainda assim eles são muito ricos, tá? A organização da Torre de Vigia é muito rica, então obviamente ninguém quer perder essa boquinha, e isso entra em voga em todas aquelas camadas, né, de níveis de consciência, se eles sabem ou não que eles são líderes de uma seita. Mas enfim, vai lá assistir o vídeo, aí você vai entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui. Mas vamos pro vídeo de hoje, tá? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as questões de autoestima e identidade. São duas coisas que as Testemunhas de Jeová não têm, porque como elas são parte de uma seita de autocontrole, elas precisam assumir a identidade do grupo. Elas não podem ter uma identidade individual. E se você não tem uma identidade, sabe, você não tem como formar sua personalidade a partir das coisas com as quais você se identifica. Porque, por exemplo, vamos dizer, se uma irmã gosta de usar uma saia um pouco mais curta, não pode, porque a gente diz que não. Então, todas essas coisas são castradas. Eu não tô falando de uma saia muito curta, mas às vezes até um pouquinho acima do joelho já é suficiente para o pessoal, algumas irmãs, reclamarem, né? Então, por exemplo, você tem que castrar, você tem que destruir esses traços da sua identidade. E como você não vai ter essa identidade, é mais difícil você construir um senso de autoestima. Infelizmente, isso é o que acontece lá nas Testemunhas de Jeová. Porque lá dentro, gente, você tem que viver para agradar as outras pessoas, né? Você vive de uma forma que
você pensa assim, nossa, tá todo mundo me julgando, e aí você vai se castrando cada vez mais, até em coisas muito pequenas. Se algum irmão falar alguma coisa, não sei, teve uma vez que eu acho que eu já mencionei esse caso aqui, que eu pintei o meu cabelo de vermelho e teve irmã reclamando, e como meu pai era ancião, ele falou, não, você vai mudar a cor do seu cabelo, você vai pintar o seu cabelo de preto. Eu me lembro disso como, sabe, porque tinha irmãs, né, reclamando que meu cabelo tava vermelho, e assim, sabe, ridículo. Mas enfim, é uma coisa que você tem que se castrar e você vai se anulando, você vai anulando a sua identidade. E, pessoal, o que acontece é a pessoa, sabe, fica doente mesmo, porque se você observar a quantidade de pessoas dentro das testemunhas de Jeová que tem problemas emocionais ou psicológicos, assim, é muito alta. E, inclusive, eu tô vendo um artigo aqui agora que relaciona você ter uma baixa autoestima com uma baixa estima, né? Perdão, você tem uma baixa... Não, é autoestima mesmo, uma baixa autoestima, porque não é de altura. Até hoje eu tô confundindo as coisas. Mas você ter uma baixa autoestima tá relacionado com a pessoa ter depressão e ansiedade. Porque quando você não tem uma autoestima forte, você não tem confiança nem mesmo para tentar coisas diferentes. Uma coisa que eu vejo muito em ex-testemunhos de Jeová, as pessoas que me escrevem às vezes, ou até na minha própria história e tal, é a pessoa ter medo de tentar fazer coisas novas, sabe? Por causa desse medo que é incutido ali, porque obviamente a organização coloca as testemunhas de Jeová numa bolha. E aí, dentro dessa bolha, eles acham que eles estão protegidos se eles simplesmente não tentarem fazer coisas diferentes. Porque até, por exemplo, até pular de bungee jump é uma coisa, se você quiser fazer, né? Eu, por exemplo, nunca faria, mas se for uma coisa que você quiser fazer, por exemplo, você não pode, porque se por acaso acontecer um acidente e você morrer, né? Que às vezes acontece, realmente você sabe que você está tomando um risco muito alto fazendo esse tipo de esporte, mas enfim, mesmo com segurança e tal, pode ser que aconteça. Mas enfim, se você por acaso bater as botas fazendo isso, os irmãos vão dizer, aí, não vai ganhar a vida eterna, porque ele colocou a vida dele em risco. Então, Jeová, quando você coloca a sua vida em risco, Jeová não vai te ressuscitar, enfim, né? Eles têm essa explicação lá, eu já ouvi isso muitas vezes. Então, até essas coisas, assim, porque, gente, vamos combinar que viver é um risco. Você pode sair de casa e, sabe, acontecer alguma coisa, como diz o ditado, né? Para morrer basta vivo. Só que as testemunhas de Jeová pegam esse medo e amplificam de uma forma tão bizarra que castra as pessoas de poder fazer o que elas querem, né? Tanto pela questão de Jeová não gosta disso ou porque isso vai afetar a consciência dos outros irmãos. Então, a pessoa vai fazendo isso, ela vai se sentindo segura dentro dessa bolha, mas a realidade é outra, né? Então, com certeza, existe uma conexão entre você ter problemas emocionais, problemas mentais, se você tem uma baixa autoestima, tá? E com certeza isso acontece muito em grupos de autocontrole como as testemunhas de Jeová, né? Primeiro porque você não vale nada se você estiver fora do grupo. Você precisa, né, estar ali dentro. A sua identidade é a identidade coletiva do grupo, né? É uma coisa muito bizarra se você parar para pensar. Parece assim um negócio de filme de terror. Mas é isso que está acontecendo com pessoas que estão em grupos de autocontrole, como são as testemunhas de Jeová. E daí, gente, quando você sai de lá, é óbvio que vai ser muito difícil você recuperar, construir uma autoestima, porque eu percebi, por exemplo, que eu tenho muitos problemas de autoestima. Eu não tenho autoestima, eu tenho autoestima muito, muito ruim até hoje. Tá um pouco melhor do que costumava ser, né? Depois de algum tempo fora da organização, terapia e tal. Tá um pouco melhor, mas realmente eu tenho uma autoestima muito ruim porque eu fui criada dentro de uma seita na qual você não tem nenhum valor se você não segue aquilo, né? E como eu nunca quis seguir, né, a verdade é essa, como eu sempre me senti esquisita ali,
Então, meu senso de valor foi afetado por isso. E as pessoas ficam pensando, né? O que é que a gente faz para reconstruir a autoestima depois que sai das testemunhas de Jeová? O que é que você pode fazer para reconstruir a sua autoestima? Então, pessoal, tem algumas coisas que a pessoa pode fazer, né? Se ela quiser melhorar a sua autoestima depois que ela sai de uma seita, ou até se a pessoa saiu de um relacionamento tóxico também, é necessário reconstruir a autoestima depois disso. Então, algumas coisas que você pode fazer, primeiro né, reconhecer, por exemplo, no que é que você é bom, construir relações legais. Eu sei que na organização a gente aprende que pessoas do mundo são ruins, não sei o que, mas a gente pode construir relações, sim, com pessoas que não são testemunhas de Jeová. Como eu sempre falo, tem pessoas boas e ruins em todo lugar. Você pode também ser gentil com você mesmo, ou mesma, né? Como seja lá o gênero que você se identifica, ou sem gênero, mas ser gentil consigo, sabe? Porque quando a gente sai de uma seita, eu vejo muitas pessoas comentando também, né? Tipo, ai, nossa, como é que eu fui enganada tanto tempo assim? Mas seja gentil com você, tá? Vá dando tempo para você aprender a se perdoar. Uma outra coisa também é você aprender a dizer não. Eu tinha muita dificuldade em dizer não, até hoje tenho um pouquinho, porque a gente é criado, né, com essa ideia de subserviência, tudo você tem que dizer sim para o que o corpo governante diz, por exemplo, mesmo que seja muito absurdo, e isso afeta a sua capacidade de poder dizer não, por exemplo. Então, é importante que você se perdoe, que você se desculpe e que você tenha paciência com você mesmo. Tente desafiar, por exemplo, as ideias da torre sobre, como eu falei, amizades ou, sabe, outras coisas que a torre de vigia proibia você de fazer, que são, na verdade, coisas bem normais. Se desafie, por exemplo, a fazer aquilo. Entende? Isso também é uma forma de você ir desfazendo toda a lavagem cerebral, não toda, né? Mas uma parte da lavagem cerebral, e também construir um senso de autoestima, de que você pode fazer as coisas. Esses são alguns pontos. Obviamente, gente, eu não sou nenhuma especialista, eu não sou formada na área de saúde, nem sou especialista em saúde mental, nada disso. Eu falo baseado no que eu leio e na minha experiência. E eu acho que não preciso nem dizer, mas eu sempre gosto de falar, né, de deixar claro e de enfatizar. Se você está se sentindo muito triste, extremamente triste, tendo pensamentos negativos constantemente, procure ajuda, porque em alguns casos, quando a gente sai dessa organização, a gente vai precisar de ajuda profissional. No meu caso, eu estava na terapia e eu fiquei muito chocada quando eu descobri que as Testemunhas de Jeová eram uma seita, assim, eu fiquei muito chocada mesmo. E eu já estava na terapia, imagina se eu não tivesse, como é que não ia acontecer, né? Fora que, assim, se você cresceu ou passou muitos anos lá dentro, você vai ter trauma que você não tem nem ideia que você tem. Então, procure ajuda profissional se você está realmente num nível, assim, muito, muito, muito baixo de tristeza e tendo muitos pensamentos negativos, tá bom? Agora, quando eu falo ajuda profissional, pessoal, são psicólogos e psiquiatras, tá? Não vai nessa de, sei lá, coach quântico e esse pessoal é reiki, não sei o que eu vejo muita gente sugerindo fazer essas coisas. Isso tudo é pseudociência, não tem realmente fundamento acreditar nessas coisas. É procurar ajuda real que vai te dar ferramentas para lidar com os traumas pelos quais você passou dentro dessa organização. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa questão de pseudociência, né, porque eu vejo que no Brasil o negócio está aflorando aí, inclusive gente que acha que constelação familiar vai ajudar a pessoa a resolver problemas emocionais, tem um canal da Bibi, que é o Física e Afins. Lá ela tem vários vídeos explicando essas pseudociências e por que são pseudociências. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição aqui desse vídeo. Vai lá, confere, escuta o que ela tem a dizer. Ela é uma PhD em física, ela está estudando agora, fazendo uma pós em
alguma coisa neurológica, gente, eu esqueci o nome. Mas assim, ela vai dar as fontes, enfim, ela é maravilhosa, vai lá no canal dela se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Então, como eu falei, ajuda profissional. E também tem uma outra coisa que você pode fazer, né? Que é, como eu disse, se desafiar. E ontem eu fiz uma coisa que eu nunca poderia ter feito se eu fosse TJ, que foi ir para a parada gay de Utrecht, né? Não é aqui, eles vão fazer vários eventos, né? Porque a gente está no mês de junho, que é o mês da visibilidade do pessoal da comunidade LGBTQIA+, eu não sei se é assim que fala ainda. Então, vão ter vários eventos. Essa parada foi em outra cidade, não aqui em Amsterdã. De Amsterdã ainda vai ter lá no fim do mês, mas eu fui na parada gay de Utrecht ontem. Eu vou colocar algumas fotos aqui. Se você quiser ver os vídeos, eu fiz alguns vídeos dos barcos, porque aqui, gente, eles fazem as paradas nos canais, tá? Ao invés de ser pela rua, né, como os carros no Brasil, aqui eles fazem nesses canais. E aí os barcos vão passando, cada um com um tema diferente e pessoas diferentes dançando e tal. Aí eu fiz alguns vídeos, mas eu vou postar lá no Instagram. Depois eu vou fazer um post aqui com o link, tá? Do Instagram, se vocês quiserem ver os vídeos que eu fiz desse evento. Foi muito legal, gente, muito legal. E isso é muito importante também para que pessoas da comunidade LGBTQIA+, que são, né, ex-testemunhas de Jeová, elas também possam construir um senso de identidade, porque eles são extremamente desumanizados lá dentro, né? Porque eles acreditam que ser gay é uma coisa que a pessoa escolhe ser, que a pessoa pode mudar se ela quiser e se ela quiser agradar a Jeová. É uma coisa horrível, e se você é ex-testemunho de Jeová e homofóbico, por favor, vai estudar, vai procurar entender as coisas e tirar esse preconceito de dentro de você, porque essas pessoas são pessoas que só querem existir, sabe? Eu fui lá assistir, não teve nada demais assim, só tinha gente se divertindo, gente dançando, até famílias também lá, porque o que é que tem, né? Infelizmente, sempre tem uns imbecis que gostam de falar bosta. Quando a gente tava voltando pra casa, tinha um cara falando inglês gays, né? Ou seja, os gays. E ele mostrando o dedo do meio pra gente, né? Dizendo, não sei o que dos gays. E eu assim, que pessoa horrível. Por que você tem que chegar num ambiente que estão pessoas dessa comunidade celebrando o direito de existirem, tá? De não serem assassinadas ou de apanharem. Porque aqui acontece também, tá? Não é como no Brasil, que mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. Travesti, então, nossa, né? Transsexual no Brasil é terrível. Mas aqui também acontece. Semana passada eu encontrei um rapaz que falou que ele estava vestido de muito gay, né, como eles gostam de dizer, e simplesmente 2 caras pegaram ele e bateram nele na rua. Ou seja, por que te incomoda tanto, sabe? Por que a pessoa ser gay te incomoda tanto, ou ser trans, ou ser lésbica, ou seja lá como a pessoa se identifica, por que isso incomoda tanto você? Mas enfim, vai lá no Instagram depois para ver o story com os videozinhos da parada gay. E eu vou tentar continuar postando coisas sobre a comunidade LGBTQIA+, nessa questão da homofobia das TJs. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal, o card vai aparecer aqui em algum lugar, falando sobre como as TJs são homofóbicas. E é isso, eu vou me despedindo por aqui com essas fotos maravilhosas da parada gay de Utrecht. Então, a gente se vê no próximo vídeo e um beijo pra vocês. Tchau, tchau.